E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Particularmente nesse momento em que as pessoas estão chamando os bolsonaros e a ditadura militar de volta, né? E sabemos o que isso significa, é importante rememorar. Essa plateia tem muitos jovens, e é triste a gente perceber que uma fração da juventude brasileira é quem está à frente dessas movimentações. É uma coisa muito lamentável para nós que vemos os nossos filhos e netos, né, envolvidos nessa atividade, o que significa um enorme desconhecimento histórico. Então, eu queria chamar Ailton aqui para a mesa, e antes dele começar a sua fala, eu vou fazer uma breve apresentação dentro do que a gente consegue compreender do que seja a trajetória do Ailton. Essa fala do Ailton, né, ela tem o título de 30 anos de direitos indígenas constitucionais, saúde e equidade. Então, eu queria chamar Ailton e fazer uma breve apresentação antes que ele se posicione, porque merece uma contextualização da trajetória desse personagem tão importante na questão indígena. Ailton foi um dos fundadores da União das Nações Indígenas, né, que foi a primeira grande entidade do movimento indígena em plena ditadura militar, que significa bastante coragem de correr os riscos que isso implicava naquele momento. Esse vídeo que vocês assistiram é um momento de grande importância na Constituinte, que Ailton teve uma atividade destacadíssima, defendendo os direitos indígenas, e que foi um momento fundamental para que, de fato, o capítulo de direitos indígenas pudesse ser
incluído, né, e votado. E esse período foi um período de uma militância que eu entendo como uma das mais desgastantes que uma liderança indígena pode ter, que é esse embate muito próximo do parlamento, que é um dos lugares mais destrutivos e corrosivos de qualquer atividade política que alguém possa desempenhar, né? Posteriormente, o Ailton ele se recria, né, com outro tipo de militância, com outro tipo de atividade. Ele funda, né, uma entidade, uma organização não indígena, que é o Núcleo de Cultura Indígena, que desenvolve uma série de atividades muitíssimo interessantes de religiosidade, de ritualística na Serra do Cipó, de revitalização das tradições indígenas, e enfrentou, em tempos mais recentes, e continua enfrentando, porque a tragédia não desapareceu, que é a devastação do Rio Doce com o desastre da Samarco, né, que é uma das tragédias recentes de extrema dureza que a sociedade local enfrenta, e todos nós, porque sabemos que isso significa apenas a ponta do iceberg com todos os desastres ambientais que afetam a vida de indígenas e de outros brasileiros. Ailton é um autor destacado de vários livros, filmes, vídeos, poemas, frases lapidares que a gente encontra na internet, que estão sistematizadas e compiladas. Tem lá um local onde você falas e ditos de Ailton Krenak, que eu achei pesquisando sobre Ailton para fazer a apresentação. E ele é doutor honoris causa da Universidade Federal de Juiz de Fora, que reconhece seus relevantes serviços na prestação de conhecimentos, e nos honra muito com sua presença, inclusive porque é uma pessoa que tem uma grande clareza do que significa, o que é importante na vida, e tem uma frase dessas que eu achei na internet que diz o seguinte: frequentar a instituição de branco não empodera nada a ninguém. Portanto, ele nos honra de ter vindo aqui aceitado nosso convite, considerando que ele tem claro o que significa frequentar instituições de branco, para além, né, do elemento simbólico que algumas vezes é revestido. Então, seja muito bem-vindo, muito grata por sua presença, Ailton, você por você mesmo. Bom dia a todos, todas. Bom dia aos parentes que vieram de várias regiões, né, do Brasil. Eu fico muito feliz de ver essa presença de diferentes lugares do nosso país. Alguém falando da nossa própria experiência, né, da nossa trajetória, e porque às vezes não nos vemos assim. E quero cumprimentar todos os amigos, tem muitos amigos queridos nossos aqui que não são das nossas aldeias, mas que são pessoas que vivem no meio do nosso povo, vivem intensamente essas questões que estão sendo discutidas, esses temas que estão sendo abordados aqui afetam a cada um de nós de maneira intensa. Eu tenho certeza disso. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado de estarem dando assistência aqui a essa mesa. Eu agradeço a organização da Abrasco de ter me convidado para fazer essa fala que, de certa maneira, ela é uma retrospectiva dessa mesa maravilhosa que nos antecedeu e que eu gostaria que tivesse se estendido por mais 1 hora, pelo menos. E que tivéssemos tido a oportunidade de quem está ouvindo essas falas tão destacadas pudessem comentar ou dirigir questões a essa mesa que antecedeu a minha oportunidade de falar aqui, pela riqueza de tudo que foi dito aqui nessa mesa que abriu o trabalho hoje. Eu fiquei profundamente comovido de ver o destaque que foi feito da violência, do genocídio que marcou a relação do Estado brasileiro com os povos indígenas no século XX. O relatório Figueiredo, que foi o manancial de onde se extraiu
essa suma que a Jane trouxe para a gente o terror que o Estado brasileiro conseguiu imprimir na sua relação com os povos indígenas quando queria desaparecer. Queria desaparecer com a gente ao longo daquele período de ditadura. E eu fiquei pensando, quando a gente fala de um período de ditadura, alguns de nós podem querer datar esse período como se fosse de 64 até o final da década de 70. Mas, na verdade, ela atravessa um período muito maior. E parece que os nossos ossos é o lugar de registrar essa memória. Essa memória que, como considerava a possibilidade de desaparecer com a gente, ela não se preocupava com registros. Porque como essa máquina do Estado achava que podia desaparecer com os povos indígenas, a máquina do Estado, que é impessoal, e talvez seja por isso que ninguém é punido, porque como a máquina é impessoal, os sujeitos que atuam não têm, digamos, não tem sentido aqueles sujeitos que atuam. O Estado ele é uma abstração tão absurda que ele consegue praticar todos esses crimes e a gente nunca tem como pegar o criminoso. Porque é uma entidade, é essa entidade indescritível que é o Estado. Tudo que a gente pode atribuir de brutalidade, de violência que o Estado pratica, quando a gente quer listar uma instituição como o SPI, ou qualquer uma outra instituição, uma outra parte desse organismo do Estado que atua, a gente faz isso mais como uma vontade de construir um conjunto de símbolos que dá sentido para o que nós estamos vivendo. Mas, decididamente, nós nunca vamos conseguir botar o Estado num banco e julgar o Estado. O Estado, a gente não captura essa coisa do Estado. É por isso que o Estado continua se reproduzindo e atuando dessa maneira impessoal, né? Capturando as nossas expectativas, as nossas ideias e transformando isso naquilo que o nosso querido Uirá, quando ele falou aqui sobre a captura que o sistema faz das nossas expectativas e transforma isso em negócio. Quando nós nos mobilizamos lá atrás, no final da década de 70, quando a minha geração e uma geração antes de mim, né, de alguns desses nossos parentes que não estão mais entre nós, porque pelo tempo da sua idade eles já foram, e porque alguns sofreram mesmo o dano dessa perseguição do Estado e não estão mais vivos para testemunhar essa história. Mas é muito bom saber que tem muitas lideranças que compartilharam aquele movimento dos anos 70 e dos anos 80, que resultou naquele momento de propor ao Estado brasileiro, talvez uma ideia de nação brasileira, atravessando esse aparelho que é o Estado, mas penetrando esse aparelho que é o Estado com algum sentido de humanidade, com a vontade social, com os movimentos sociais que estavam se constituindo contra a ditadura, movimentos sociais que tinham muita gente no campo do trabalho, principalmente os sindicatos, as organizações de trabalhadores, o movimento social que estava lutando por terra, né? A CPT, antes do MST, e talvez no sentido de história, de fazer uma retrospectiva,
para aquela parte da nossa juventude que não sabe a história recente do nosso país, é impressionante o lapso que existe entre uma geração de pessoas que estão com 60, 70 anos e os que estão com 20, 30 anos. Eu fico impressionada como que as pessoas de 20, 30 anos não sabem o que aconteceu nesse país há 40, 50, 60 anos atrás. Parece que houve uma operação de apagamento de memória para que as novas gerações não soubessem quem nós somos. No cotidiano, a gente se dá conta disso. Quando a gente fala de um evento que aconteceu há 40 anos atrás, 50 anos atrás, e as pessoas ficam olhando para você como se você estivesse abrindo um livro de história antiga. E houve mesmo uma operação de esquecimento e de apagamento de memória, né? Passando de geração a geração. Eu ouvi dessas 3 falas tão destacadas, cada uma delas tocando temas que diz respeito aos nossos direitos e que diz respeito também ao sentido de reconhecimento da nossa diversidade, das nossas diversas demandas como uma sociedade complexa e o lugar que essa mínima gente, que são os povos indígenas, representa nesse painel enorme que é a realidade do Brasil, e a importância que essa mínima presença indígena tem nessa cena geral que somos nós, os brasileiros. Eu fiquei mesmo muito tocado por todas as falas que antecederam a minha fala, e ainda estou buscando um lugar de onde eu posso compartilhar com vocês essa experiência de ter integrado os coletivos que reclamaram no arranjo da retomada da vida social no Brasil, saindo todo mundo de uma experiência de suspensão de direitos, onde era todo mundo meio cidadão, ansiando por construir um lugar de cidadania. Porque é importante lembrar que se os povos indígenas estavam escapando a um genocídio, o resto de todos os brasileiros também estavam escapando a um trauma e a uma ruptura com o sentido mesmo de ser cidadão. Mesmo as pessoas que estão hoje com 80 anos, ou com 90 anos, sabem que viveram uma parte da sua vida aleijados do seu direito de cidadania. Viveram exilados, viveram presos, viveram constrangidos do exercício do seu direito. Teve gente que foi tirada do trabalho ou da sala de aula e que foi mandado para fora do Brasil. Então, é interessante que nós nos reconheçamos a todos como uma grande comunidade de pessoas que têm vivido experiências de trauma profundo do sentido da cidadania. Nós somos todos meio cidadãos. Aquela condição que o Estado brasileiro quis atribuir aos povos indígenas de tutela, ele estendeu ela a todos vocês. Todo mundo foi tutelado, em algum termo, aqui nesse país. Então, mesmo aqueles que olhavam com preconceito a nossa condição de os índios, eles também
sob essa brutal violência do Estado, eram índios de alguma maneira. Eu acho que é isso que o Eduardo Viveiros, de vez em quando, provoca um pouco de descontentamento, quando ele diz que somos todos índios, né? E exceto quem não é. No Brasil, todo mundo é índio, exceto quem não é. Cabe também lembrar que só não é quem não se lembra. Quem não se lembra do que nós passamos aqui nesse lugar, que a gente fica insistentemente querendo construir como uma nação, querendo que isso seja uma nação. Mas em constante refluxos. Quando nós estamos avançando em algumas ações nossas, estendendo algumas experiências reais de reconhecimento, de autonomia, de construção de espaços de cooperação, né, de colaboração entre as nossas diversas realidades regionais e locais, vem um raio, como se fosse um fenômeno assim, paranormal, e joga todos num estado assim, de quase que catatônicos diante da realidade. Porque nós estamos vivendo, nesse momento, uma situação no nosso país em que todos os nossos contratos estão em suspenso. Você tem uma terra indígena que pode perder o status de terra indígena se alguém decidir que vai desmarcar ela. Então, depois de uma longa jornada de lutas por demarcação das terras indígenas, a gente tem que assistir um fenômeno incrível que é o da desmarcação da terra indígena, que é, na verdade, a desmarcação dos nossos direitos de cidadania. Quando o movimento indígena, que ainda nem se via como um movimento, era muito mais uma reação a uma situação de brutal violência que o Estado imprimia sobre as nossas vidas em diferentes lugares desse país, começaram a se mover, configurou aquilo que veio a ser o tal do movimento indígena. Ele não foi uma elaborada articulação de pessoas que tinham uma visão sobre a realidade ampla do nosso país ou do mundo, se constituindo politicamente para fazer um enfrentamento com o Estado. Não foi. Ele foi a espontaneidade de pessoas que sabiam que precisavam viver, que sabiam que precisavam proteger o lugar onde viviam, a terra onde viviam. Por se confundir com essa terra onde vivia, é que muitos de nós foram para enfrentar a máquina do Estado. E fomos aprender o que era a política que esse Estado colonial conseguiu configurar ao longo de tantos séculos, e uma máquina tão bem estruturada que ela não admite mudanças em pequenos termos. Quando nós pensamos em reformas, quando nós pensamos em consertar alguma coisa, nós só estamos fazendo o jogo dessa máquina que é plenamente capacitada de absorver e de integrar pequenas mudanças. E nós não fomos capazes ainda de botar em questão o próprio aparato colonialista do Estado brasileiro e como que ele se reproduz nas suas políticas públicas. Quando o Estado brasileiro configura ou admite a configuração de algumas políticas, seja no campo dos direitos humanos, detalhando no campo da educação, da saúde, dos direitos básicos, o Estado brasileiro já contamina essa configuração com essa prática colonialista de reproduzir a dominação em cima da maior e da grande parte da nossa população, que é a população que trabalha, que cria riqueza, e a parte do nosso povo que cria sentido para a vida. Os que trabalham no sentido do mundo do trabalho e os que dão sentido para a vida são os inimigos dessa máquina
dominadora que o Estado brasileiro se constitui e é capaz de continuar sempre se reproduzindo. Eu não sabia disso quando eu, participando dos nossos coletivos, comecei a mobilizar os nossos parentes e os nossos aliados de diferentes lugares dessa sociedade brasileira que lutava por reconquistar espaços de cidadania e que tinha como ambiente mais amplo a luta por eleições diretas. Era lutando para ter eleições diretas. Quer dizer, um direito tão assim óbvio que uma sociedade possa eleger seus representantes. Naquele tempo a gente estava brigando para ter direito a eleger nossos representantes. Uma declarada fé na tal da democracia, acreditando que era possível que alguém nos representasse, que a gente podia eleger representantes entre nós para fazer as mudanças dentro desse aparato que é o Estado brasileiro. E esse engajamento foi tão grande que nós conseguimos articular uma ampla frente que juntava desde os bispos da CNBB até o Sindicato dos Trabalhadores dos Metalúrgicos do ABC, ainda a incipiente CUT, que estava nascendo naquele tempo, estava alinhada, ela assinou o projeto de emenda popular que levava o capítulo dos índios para a Constituição. Geólogos, você não quer dizer antropólogos? Não, eram geólogos. A Coordenação Nacional dos Geólogos, que era uma coordenação muito articulada, era uma categoria muito mobilizada no Brasil, ela conseguiu levar esse debate, qualificar esse debate dentro das comissões no Congresso, mostrando para os congressistas que se o Brasil não tivesse soberania com relação ao seu subsolo, nós íamos perpetuar uma condição de colônia, submissa mesmo, que todo mundo podia vir aqui e arrancar as nossas riquezas. A questão da mineração no Brasil, que foi um dos pontos assim, emblemáticos do debate, porque eles diziam que quem reivindicava os direitos indígenas estava contra a soberania nacional. Então, sempre conseguem construir, a direita sempre consegue construir algumas imagens totalmente sem nenhum sentido, mas que eles conseguem impregnar na cabeça das pessoas essas aberrações tipo: os índios são contra a soberania nacional. Olha que coisa mais... Olha que construção mais esquizofrênica. Como que nós, que somos nós somos essa terra, vamos ser contra a soberania desta terra? Então, essas ideias, elas ganharam sentido e se transformaram em bandeiras de acusação contra os povos indígenas. No momento em que a gente estava debatendo os nossos direitos, os jornalões do Brasil, esses grandes jornalões, eles todos estampavam a manchete dizendo que os índios estavam se articulando com o estrangeiro contra a soberania do Brasil. Não é a primeira vez, então. Nós conseguimos, mesmo com essas campanhas da grande mídia, patrocinada pela mineração, patrocinada pelo que viria a ser o agronegócio, porque não existia. O agronegócio ele ainda arranhava as paredes naquele tempo, né? Eles tentavam fazer o que fazem hoje no Cerrado, que é comer o Cerrado. Eles estavam em fúria, querendo comer o Cerrado. E nós estávamos chutando a cara do agronegócio com força, na década de 70 e 80. Eu não sei o que aconteceu, que evento foi esse que nos apanhou a todos no Brasil, que deu a potência que deu para essa coisa do agronegócio, para eles avançarem sobre o Cerrado e sobre a floresta amazônica, com a licença que eles fazem isso hoje, com o descaramento que eles fazem isso hoje. Então, quer dizer que aquelas lutas todas que o movimento social conseguiu fazer nos anos 80, até metade dos anos 90, nós sofremos uma enorme
retrocesso no sentido mesmo de nos vermos como cidadão. Quer dizer, nós estamos permitindo um tipo de avanço sobre os nossos direitos de cidadania que é escandaloso. É como se nós não tivéssemos feito as mudanças que nós conseguimos imprimir naquele documento que virou a Constituinte de 88, que todo mundo concorda que é um documento que tem, quando ele trata dos direitos sociais, quando ele avança na questão social, quando ele avança no sentido mesmo do reconhecimento da diferença, da diversidade, o direito de isso que veio, em parte, emergir como novas identidades no nosso contexto, no Brasil, ele é produto daqueles debates corajosos que nós fizemos na década de 70, 80, até virar a década de 90. Quando nós chegamos no começo da década de 90, que era a hora de implementar aqueles princípios que estão na Constituição, inclusive esses que são vinculados diretamente ao capítulo dos índios na nossa Constituição, ali é que nós vimos como que o Estado brasileiro tem um aparato profundo e articulado para comer direitos, né? Comer direitos. E eu acredito também que o auge dessa mobilização que nós nos alcançamos de recolocar a questão dos partidos políticos terem legitimidade para lançar candidaturas, disputar os mandatos, fazer uma experiência da democracia representativa, ele nos iludiu sobre a própria ideia da democracia. Nós ficamos achando que todo mundo que a gente elegesse para nos representar ia ser capaz de fazer as mudanças dentro desse aparelho que a gente já sabe que ele é configurado para devorar a gente, sem a necessária crítica de que nós estávamos jogando as pessoas para dentro desse aparelho para serem comidas. Então, mesmo as lideranças dos movimentos sociais, que nós mais acreditávamos neles, eles foram para ser comidos. E a reprodução disso está aí. Nós estamos vendo que tipo de parlamento que nós temos. Os parlamentares que estavam na plenária, quando eu decidi que não adiantava eu fazer um discurso, que eu tinha que fazer um gesto, na noite anterior a essa entrada nossa, que os parentes estavam em Brasília ocupando, decididos a ocupar todas as galerias internas do Congresso, quando a gente fosse fazer a defesa dessa emenda popular, que 130 mil brasileiros assinaram para que a gente pudesse ter o direito de fazer aquela defesa pública no plenário da Assembleia Constituinte, tinha uma presença e tinha uma intensidade da presença da sociedade brasileira, com cara de índio dentro daquele Congresso, que intimidou a direita que estava representada no Congresso. Então, eu acredito que nós conseguimos, em algum momento, fazer esses direitos serem respeitados. Um breve momento. E nós conseguimos imprimir esses princípios na Constituição de 88. Mas, há cerca de 5 anos depois, a articulação da direita contra esses direitos sociais foi tão poderoso que eles conseguiram começar os primeiros atos de anulação da Constituição de 88. Quando Nelson Jobim era ministro da Justiça, e eles encomendaram ao Nelson Jobim que produzisse uma pérola que começasse a dar diretriz para essa coisa que veio a ser o marco temporal.
O marco temporal não nasceu, como querem dizer, como uma vingança contra a raposa Serra do Sol. Porque tem muita gente que fica dizendo que o marco temporal veio porque nós decidimos, naquela situação política, que nós íamos lutar pela raposa Serra do Sol. E que aí o marco temporal vem como uma espécie de vingança do agronegócio, da mineração, do latifúndio no Brasil contra os direitos sociais. Mas, na verdade, o marco temporal já estava sendo engendrado lá atrás, porque eles pensavam, como que a gente vai anular aquele capítulo dos índios na Constituição? Como nós vamos anular aquele gol? Eles fizeram um gol, e a gente tem que anular aquele gol, porque essa gente não é capaz de aceitar o jogo nos termos do que foi ensinado para nós, que é a democracia. O jogo da democracia, para eles, é o jogo do mais forte. Democracia é para a gente, para eles não. Eles rasgam a Constituição e cospem na nossa cara. Então, a questão é essa. Nós temos que nos erguer num lugar de cidadania, de onde nós somos capazes de produzir novas, como já foi reclamado aqui, novas maneiras de estar, novos modos de fazer a política. Nós não podemos ficar reproduzindo a ideia de democracia representativa. Eu não acredito nisso. Mas tudo bem, está cheio de gente por aí com muita expectativa sobre uma eleição que nem temos certeza se vai haver, mas está cheio de gente com expectativa nisso. Mas eu não entendo que expectativa é essa, que ninguém faz nada. Nós estamos sofrendo todo tipo de assalto e nós ficamos esperando uma estação futura onde nós vamos resolver uma parte dessa história. Foi mencionado aqui, em diferentes termos, como nós estamos perdendo, em escala mesmo, os direitos que nós construímos socialmente juntos. Eles foram construídos socialmente, eles não foram produto de um assalto. Aí nós ficamos pensando, mas então o que é legítimo? O que é legitimidade? Se nós estamos vivendo numa sociedade complexa, onde tem diferentes direitos que precisam ser respeitados, e que eles precisam ser negociados, então essa negociação, ela tem que ter um termo, ela tem que ter uma base. Nós não podemos ficar com a obrigação de cumprir uma parte desse contrato social, enquanto nós somos assaltados a toda hora. As terras indígenas que foram conquistadas com luta, elas não podem retroagir a uma condição de disputa lá no STF. A gente não tem que disputar na justiça um princípio que a Constituição já consagrou. O Estado brasileiro tem que reconhecer os territórios indígenas. Ele não dá terra. Ele não dá... O Estado brasileiro ele não dá terra aos índios. As terras são terras indígenas e a Constituição manda o Estado brasileiro reconhecer. É diferente. E é interessante como que o senso comum, nós estamos num auditório tão pequeno, quando a gente pensa que nós somos quase 200 milhões de pessoas, não é essa a estimativa da nossa população no país? Se nós somos 200 milhões de pessoas, olha que gota no oceano que é esse auditório para ouvir uma incitação à democracia, ao sentido de que a democracia não pode valer só para um lado, ela tem que valer para todos nós. Se nós queremos nos constituir numa sociedade onde a democracia tem valor, ela tem que ter valor para todos. E a Constituição tem que ser respeitada. Pode parecer um reclame inocente meu aqui, dizer para vocês que aquele momento de construir esse documento da Constituição brasileira, de certa maneira, para mim, era fundar uma ideia de nação para a minha geração e para as gerações que viriam, que a gente ia
ampliar essa ideia de cidadania e não sofrer essa atrofia que os últimos 30 anos têm representado para as novas gerações, a ponto das novas gerações não saber o que aconteceu há 50 anos atrás. Se a gente fizer uma busca de opinião, uma tomada de opinião das pessoas sobre o que aconteceu há 50 anos no nosso país, vocês podem ter certeza que a maioria das pessoas com menos de 30 anos tem dificuldade de saber. E a nossa intervenção, a presença indígena no debate da Constituição brasileira, ela inaugurou também para os povos indígenas uma experiência de redescobrir um país. Como existe uma narrativa que diz que um dia o Brasil foi descoberto, eu tenho insistido na ideia de que, depois de ter escapado ao genocídio, no final dos anos 70 e anos 80, os povos indígenas descobriram o Brasil. Descobriram um Brasil onde nós temos que estar presente na disputa com os outros brasileiros do nosso direito de viver aqui. Não é uma descoberta estimulante, não é uma descoberta para ser celebrada, é uma descoberta que nos põe num lugar de passagem da nossa própria ideia do que é soberania. Porque nós sabíamos o que era soberania antes de ter sofrido essa grave invasão e o genocídio pelo que passamos. Nós somos sobreviventes de uma invasão e de um genocídio. Então, essas conquistas recentes dos nossos filhos e dos nossos netos, de estarem entrando nas universidades, de estarem ocupando lugar de debate, de disputa no campo das políticas públicas, é uma novidade que os nossos avós nem cogitavam, porque nós estávamos em via de desaparecimento. Não é só na literatura que a gente estava em vias de desaparecimento. Nós estávamos desaparecendo fisicamente, porque quase acabaram com a gente. Mas nós estamos vivos, estamos conscientes da realidade que nós estamos vivendo nesse país. E eu costumo dizer que a última chance que o colonialismo teve de acabar com a gente já passou. Daqui para frente, nós vamos ter que disputar juntos esse lugar de cidadania. O lugar de nos constituir como coletivos, de nos constituir como pessoas e de reconfigurar a nossa própria ideia do que é ser cidadão num país colonizado como o Brasil. Eu tenho ficado surpreso de ver quanta produção de ideias saiu daquela experiência dos anos 80 e começo de 90. Como que a ideia do socioambientalismo saiu daqueles debates, emergiu daqueles debates? Como que a ideia da possibilidade do ressurgimento de povos que eram considerados extintos pudesse ganhar lugar depois daqueles debates? Isso que o Irá chamou de etnogênese. Qual a possibilidade dos Tupinambá dizer que estavam vivos naquele quadro de ditadura que a gente vivia e naquele quadro escandaloso em que a gente tinha uma política indigenista que fazia uma contagem regressiva dos povos indígenas? Parece que a agência indigenista tinha como missão última fazer aquilo que o Milor Fernandes disse, que o último que sair apaga a luz. Então, assim, o último que saísse, quando acabasse com o último povo indígena, apagava a luz e encerrava a missão da agência indigenista.
Foi essa a história do SPI que nós ouvimos aqui, e seria essa a história da FUNAI se a gente não tivesse feito a invasão do campo das lutas sociais que o povo indígena fez. Então, eu vejo essa retrospectiva da nossa história, ao mesmo tempo como alguma coisa que não precisava ser vocalizada, mas fico muito honrado com o convite de compartilhar com vocês essa memória de mobilização, de assunção de um lugar político no contexto da sociedade brasileira, disso que são chamados povos indígenas. Eu ouço as novas gerações dizer, não, nós estamos aqui para ficar. E quando eu escuto um jovem, quando eu escuto as novas gerações afirmar isso, meu coração se alegra, porque eu sinto que valeu a pena o que a geração que me antecedeu e a minha fizeram para que esses direitos fossem escritos em letras grandes, para que eles não fossem descaradamente negados todo dia e toda hora. Podem até assaltar a gente de novo, mas vai estar escrito na cara dos assaltantes que eles estão fazendo um roubo dos direitos conquistados na luta social, legítima, né? Não é uma doação. E nós sabemos, o Estado não dá nada. Nós temos que nos erguer de um lugar consciente de cidadania e confrontar o Estado. Não podemos ficar cordialmente atendendo a toda a chamada do Estado, como aquela que a comissária de bordo fala, atenção, senhores passageiros, apertem o cinto que vai decolar. Só se a gente for um mundo de idiotas para atender esse tipo de comando. Nós temos que ser capazes de arrombar a porta do avião, se for preciso. Muito obrigado a todos vocês.